Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre as traduções da Bíblia e as versões. E eu começo com esta pergunta: podemos confiar nas traduções? Nós podemos confiar nas versões que temos em mão? João Ferreira de Almeida, e aí vai. Nós podemos confiar realmente as traduções que nós temos, em outras palavras, as Bíblias em português que nós temos, elas realmente são a palavra de Deus? As traduções que nós temos, elas representam fielmente os textos originais em hebraico, e grego, e aramaico, e aí por diante? É sobre isso que nós vamos trabalhar neste vídeo. E eu vou trazer alguns exemplos para os senhores de traduções que elas, na verdade, elas são mais versões do que traduções. A bem da verdade, eu quero aqui lhe dizer, querido, nenhuma tradução ela é totalmente fiel ao texto original. Aqui eu já lhe digo de cara, nenhuma tradução, nenhuma versão bíblica, ela representa 100% os textos sagrados, quer o texto hebraico, quer o texto grego. Nenhuma versão, quer seja ela Almeida, quer seja tradução da Igreja Católica, seja qual for a Bíblia que você tenha em mãos, ok? Seja qual for a Bíblia que você tenha em mãos. Você pode ter esta Bíblia aqui, da Igreja Católica Romana. Você pode ter aqui o Novo Testamento, interlinear grego-português. Você pode ter a tradução de João Ferreira de Almeida. Seja qual for a tradução. Você pode ter a tradução na linguagem de hoje. Você pode ter a NVI. Nenhuma delas representa 100% o texto sagrado. Professor, e a Bíblia de Jerusalém? Como eu disse, nenhuma delas representa 100% o texto sagrado. Então, professor, em que Bíblia eu vou confiar? 100%. Irmãos, aí aqui eu quero ter uma palavra bastante cuidadosa sobre isso. Não é porque nenhuma tradução não seja 100% de acordo com o texto original que eu não possa mais usar, por exemplo, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, ou que eu não possa usar a Bíblia católica e assim por diante. Não, o fato de nenhuma Bíblia representar 100% o texto original não significa que agora eu tenha que rasgar todas as traduções da Bíblia. Não significa isso. Eu continuarei usando todas as versões. Eu continuarei lendo a Bíblia em diversas versões. Eu continuarei. Mas aí aqui eu quero dizer uma coisa para os senhores. Se você, meu irmão, está fazendo seminário, se você está fazendo um curso de teologia na academia, reconhecido pelo MEC, ou um seminário pela sua igreja, aqui eu quero lhe dizer, se lá tiver a matéria de hebraico e grego, puxe pelo seu professor. E não só isso, eu vou mais além, não confie totalmente no seu professor de hebraico e de grego. E já eu lhe explico por quê. Puxe por ele, mas não confie 100% no que ele diz. Ok? Se você quer aprender o hebraico e o grego, aqui eu vou lhe dar uma dica. Você compra um léxico
do hebraico ou do grego, compre dicionários. Tem aqui o Novo Testamento interlinear, analítico. Tem outro Novo Testamento, que o meu já está usado sem capa, interlinear grego e português. Tem várias ferramentas que vão te remeter aos originais. Ok? Bom, com isso eu estou aqui lhe dizendo que não seja um intérprete da Bíblia baseado apenas em versões da Bíblia. Não seja um intérprete da Bíblia baseado apenas em versões. Mas por que, professor? Porque eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Todos os tradutores da Bíblia, eles vêm de uma denominação. Há tradutores da Bíblia que vêm da Igreja Batista, há tradutores da Bíblia que vêm da Igreja Católica, da Presbiteriana, da Luterana, da Metodista, da Metodista Wesleyana, e assim vai. Há tradutores que são puritanos, há tradutores que são judeus, judeus ortodoxos, judeus messiânicos, e aí vai, meu irmão. Professor, mas o que isso tem a ver? Eu vou te mostrar como a tradução da Bíblia, ela, na sua maior parte, eu posso lhe assegurar, ela representa mais o ponto de vista denominacional do tradutor do que o ponto de vista dos oráculos sagrados, ou dos oráculos nos seus originais, quer hebraico, quer grego, quer aramaico. Eu vou já lhe mostrar como as traduções que nós temos, as versões que nós temos, elas não são isentas de partidarismo. Cada tradutor, ele puxa a sardinha para a sua lata. Essa é uma verdade. Eu vou começar aqui te dando exemplos no Novo Testamento. Eu lancei um vídeo ainda há pouco falando sobre se Judas morreu enforcado ou se ele se lançou. Ok? Eu vou começar aqui por um exemplo de Judas. Ora, vamos ver se eu consigo aqui lhe explicar uma coisa. Okay? E se eu consigo te alcançar. Mateus capítulo 27 e versículo 5. Olha. Vamos lá, Mateus 27, 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ora, esse tradutor aqui, entendeu, queridos? Ele pegou esta expressão bem aqui, ó, grego, kai, apelton, apexato. E ele traduziu da seguinte forma. Ó, e foi enforcar-se. Por que que ele traduziu assim? Primeiro porque ele não acreditava que Judas tinha se enforcado. Ele traduziu assim. Com essa tradução aqui nós temos não uma ação, e sim uma intenção. Essa tradução aqui ela mostra a intenção de Judas. Ele saiu para enforcar-se, mas o texto não diz que ele se enforcou. Só que o mesmo autor que traduziu aqui, na mente dele, essa narrativa aqui de Judas, de Mateus 27, 5, com Atos 1, 18, tem que ser conciliatória, tem que bater. Então veja bem, aqui nós não temos uma ação de Judas no que diz respeito a enforcar-se. O autor, ele traduziu a expressão apexato por... Deixa eu ver aqui. Ele traduziu vou ler aqui de novo no grego. Apexato, ele traduziu a expressão apexato por, como é que ele colocou aqui, Vamos ver aqui, e retirou-se, foi
Ó, enforcar-se, se foi enforcar-se, enforcar-se. Ele traduziu por enforcar-se. Vou ler mais uma vez para ficar melhor compreendido. Cai, apelton, apexato, e foi enforcar-se. Ele traduziu assim, foi enforcar-se. Porém, veja que o Novo Testamento interlinear analítico, ele traduz por e saiu e enforcou-se. E saindo, enforcou-se. Você viu aí a diferença? Um traduz como que Judas tenha se enforcado, outro traduz como que Judas saiu para se enforcar. Então vamos aqui ver nessa tradução aqui. E saiu para enforcar-se. Quando nós chegamos em Atos 1,18, olha o que ele faz aqui, o mesmo tradutor. Para combinar, porque ele é um harmonista. Como é que ele faz aqui? Ó? Como é que essa Almeida aqui traduz? Aqui em Atos 1,18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, aqui já mostra uma ação. Aqui já mostra que Judas cometeu não um suicídio no sentido de enforcar-se, mas de precipitar-se. E precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Esse texto ele contradiz o outro? Não. Essa forma de traduzir não contradiz. Por quê? Porque lá diz que ele saiu para se enforcar, mas não diz que ele se enforcou. Enquanto que aqui diz que ele se precipitou. Então, quando nós lemos os dois textos, nós vamos conciliar e vamos concluir, de acordo com essa tradução, que Judas ele não se enforcou, e sim que ele se precipitou. Ok, queridos? Então, vocês vejam como é que esta comissão aqui de tradutores, porque é uma comissão de tradutores que faz a tradução do Novo Testamento, eles resolveram conciliar os dois textos e eles traduziram a passagem de Mateus 27,5 por saiu para enforcar-se. Mas lá não diz que se enforcou. E chegando em Atos 1,18, ele diz, e se precipitou. Daí você fazendo as duas leituras, você vai concluir o quê? A partir desta tradução. Que Judas, ele não morreu enforcado, e sim que ele se precipitou ladeira abaixo. Ok? Então eu estou aqui lhe mostrando como é que os tradutores manipulam os textos. Agora vamos ler, meus queridos, bem aqui no texto analítico. Ora, aqui na João Ferreira de Almeida, aqui diz em Atos 1,18 que Judas se precipitou. Mas no texto, no Novo Testamento interlinear analítico, olha como é que nós lemos em Atos 1,18. Vamos lá? Note-se que esse homem comprou um campo com o dinheiro da recompensa que recebeu pelo mal que praticou. E ali caiu de cabeça, rebentou-se ao meio, todas as suas vísceras se derramaram. Meu irmão, de acordo com esta leitura, você vai afirmar que Judas se precipitou? Não. Essa tradução aqui, ela difere. Aqui está dizendo, caiu de cabeça. Repito, caiu de cabeça. A outra diz que ele se precipitou. Essa outra tradução aqui mostra Judas cometendo uma ação e se precipitou, enquanto que esta outra aqui mostra ele sofrendo uma ação. Caiu de cabeça. Caiu de cabeça. A partir desta versão aqui, não se pode provar que Judas se jogou, se precipitou. Não. Se ele caiu de cabeça, a partir daqui ele poderia até mesmo já estar morto. E eu vou lhe provar agora como o autor ou o tradutor desta nota aqui no Novo Testamento interlinear analítico, ele acreditava que Judas tinha se enforcado. E não que ele tinha se precipitado. Ele, quem traduziu o Novo Testamento interlinear analítico, ele estava convencido que Judas ele tinha
se enforcado e não se precipitado, enquanto que este tradutor aqui, ele acreditava que Judas tinha se precipitado e não se enforcado. Daí que esse tradutor aqui, ele diz em Mateus 27:5 que Judas saiu para se enforcar. Só que quando chega lá em Atos 1:18, ele diz que Judas se precipitou. Daí nós concluímos, na visão deste tradutor, que Judas morreu da seguinte forma: se precipitou, se lançou ladeira abaixo. Ok? Já este outro aqui, que também é um tradutor da Bíblia, a convicção dele é que Judas morreu enforcado. Então vou ler mais uma vez aqui. O que ele diz em Atos 1:18? Note-se que esse homem comprou um campo com o dinheiro da recompensa que recebeu pelo mal que praticou, e ali caiu de cabeça. Então esse aqui, quando ele diz caiu de cabeça, ele está dizendo que Judas se precipitou? Não. Ele não está dizendo que Judas se precipitou, porque ele acreditava que Judas tinha se enforcado. E quem se enforcou, obviamente ele já está morto, não tem como ele se precipitar, porque só se lança abaixo quem está ainda vivo. Mas esse autor aqui, ele acreditava diferente deste outro, que o ex-tradutor acreditava diferente do outro, que Judas tinha se enforcado. Eu vou mostrar aqui para você. Vamos lá aqui, Mateus capítulo 27:5. Olha como é que ele traduz a expressão. Cai apelton apexato. Ele traduziu da seguinte forma: e indo embora enforcou-se. E indo embora enforcou-se. Eu vou mostrar bem aqui para você, ver se você consegue ler. Vê. E indo embora enforcou-se. Então, de acordo com este tradutor, Judas se enforcou. De acordo com este tradutor, com este outro, Judas se jogou, se lançou ladeira abaixo. Ok, meus irmãos? São detalhes que você não vai ver, você não vai conseguir enxergar esses detalhes se você não tiver conhecimento dos originais, queridos. Essa é a verdade. Você não vai conseguir detectar o malabarismo dos tradutores. Você não vai conseguir detectar a manipulação que sofre as traduções se você não conhecer os originais. Se você não conhecer os originais e ter que comparar com várias versões, você não vai notar essas diferenças. Mas a verdade é que as traduções, elas representam mais o ponto de vista do tradutor do que o que diz o texto original. Ok, queridos? E aqui eu vou te dar aqui mais outro exemplo. 2 Coríntios 4:4. Vamos ler? Vamos ver o que diz aqui 2 Coríntios 4:4. Olha, vamos ver aqui. No caso desses incrédulos, eu estou lendo aqui o Novo Testamento interlinear analítico. Olha o que ele diz. No caso desses incrédulos, o Deus desta era cegou-lhes a mente para não verem a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja que ele coloca aqui, Deus deste século, Deus com D minúsculo. E eu quero aqui lhe dizer que o texto grego, o original, ele não foi escrito com letras maiúsculas e minúsculas. Todas as letras eram minúsculas. Não existia letras maiúsculas e minúsculas. Com isso, eu quero lhe dizer o seguinte, que a palavra Deus em grego é theos, ou theos. E entenda que Deus, esta palavra Deus, no grego theos, ela pode ser aplicada ao Deus verdadeiro, a um ídolo, um falso Deus, pode ser aplicada mesmo até a um homem de autoridade, e ela pode também, e é aplicada ao próprio diabo. Ok, queridos? Então, esta tradução diz, no caso desses incrédulos, o Deus desta era, ou o Deus deste século.
Mas quem é o Deus deste século? Visto que no original grego não tem a palavra teta, não é isso? A palavra teta em maiúsculo, tá certo? Como é que nós vamos entender que Deus é que está em questão aqui? É Deus, o Deus Jeová, ou é o diabo? Pois bem, este tradutor aqui, ele optou por botar Deus minúsculo. Com isso, ele está entendendo que o Deus deste século aqui é Satanás. Ok? Por isso as traduções, você vai ler em algumas traduções que 2 Coríntios 4,4 diz, porque o Deus deste século, você vai ver que Deus ele está com D minúsculo. Quando você vê Deus com D minúsculo, no caso de 2 Coríntios 4,4, entenda que o tradutor ali, na mente dele, do tradutor ali, está em foco o diabo. Por isso ele traduziu Theos com Deus minúsculo, com D minúsculo, ficou Deus minúsculo, e ali nós temos o diabo. Porém, você vê que outras traduções, elas pegam a palavra Theos e traduzem por nos quais o Deus deste século, só que elas colocam Deus deste século, Deus, com letra maiúscula, um D bem grande. Ora, já falei, sabemos que quando Theos é traduzido para as nossas versões por Deus e começa com letra maiúscula, D maiúscula, então ali está em foco o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, o Pai de Jesus Cristo. Então, quando você lê uma versão ou tradução que diga Deus deste século com D maiúsculo, ali o tradutor está entendendo que o Deus deste século em questão ali, o Deus deste século em questão ali é o Deus verdadeiro e não Satanás. Pois bem, vou só fazer a leitura aqui no original grego como é que está, queridos, tá bom? 2 Coríntios 4,4 diz o seguinte, ó. En is ho theos tu aionos. Traduzido é, nos quais o Deus deste século. Ok? Como eu estou dizendo aqui para vocês, a maioria das versões que eu tenho em mãos, ela traduz Theos por Deus minúsculo, ou com D minúsculo. Daí a maioria das traduções entendem que o Deus deste século ali é o diabo e não o Deus Jeová. Mas há algumas traduções que traduzem Deus com letra no início maiúscula. Deixa eu ver aqui como é que essa tradução diz aqui, ó. Deus desse aqui é D minúsculo, é o diabo também. Deixa eu ver a nova tradução na linguagem de hoje, como é que ela diz. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo também. Mas tem algumas versões que eu não estou com ela em mãos aqui, que ela traduz Deus com T maiúsculo, e daí nós temos em questão ali o Deus verdadeiro, e não Satanás. Bom, eu estou lhe dando esses exemplos para você, meu irmão, que não tem conhecimento dos originais, mas comece a partir de agora a ter um interesse e ter uma noção, para que você entenda que as nossas traduções elas são manipuladas. E é óbvio que se um tradutor traduz Theos por Deus com D minúsculo, e ele tem em mente o diabo, Deus desse século é o diabo, e o outro entende que não, que o Deus deste século é o Deus verdadeiro, as duas traduções não podem estar ao mesmo tempo corretas. Ou uma está certa e a outra está errada, ou vice-versa. Agora, aqui eu vou me definir. Professor, qual é a sua ideia? Como eu estou lhe falando, cada tradutor ele vai fazer uma tradução, mas a tradução dele não é neutra, ele tem a sua ideia. Então a tradução dele vai representar a sua ideia. Eu já lancei um vídeo sobre o Deus desse século, quem é Deus ou o diabo. E aqui eu lhe digo, eu opto por esta ideia de que está em foco o diabo, ok? Eu sigo as traduções que botam Deus com D minúsculo, e ali está em foco o diabo, ok, queridos? O Deus deste século ali em questão é o diabo
e não o Deus verdadeiro. Mas eu já lancei um vídeo sobre isso, você pode estar procurando. Ok? Eu não vou me aprofundar no assunto. O meu objetivo aqui é mostrar para você como as nossas traduções, elas são manipuladas. Os tradutores, eles manipulam o texto. Eu estou sendo aqui o máximo fiel para você, mostrando para você que nenhuma tradução ela é isenta de preferências pessoais. Nenhuma. Professor, então assim, eu vou rasgar todas as minhas Bíblias. Você não precisa, irmão. Você apenas precisa crescer no conhecimento. Você não precisa deixar a sua fé. Você não precisa virar um descrente. Você apenas precisa, a partir de agora, ficar sabendo de que as traduções elas são manipuladas. Manipuladas, entendeu? As traduções, na maior parte, elas seguem mais a visão do tradutor. É isso que você precisa saber. Mas eu não estou dizendo também que a visão do tradutor está errada. Eu seria um irresponsável se eu dissesse aqui que a visão de um tradutor está errada. Não. Mas eu estou só abrindo os teus olhos e mostrando que quando um tradutor pega, por exemplo, 2 Coríntios 4:4, e um diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e aí ele faz com que o Deus desse século ali, ele traduz com D minúsculo, ele está entendendo que ele é o diabo. E quando o outro pega o mesmo texto e traduz o Deus desse século e bota com D maiúsculo, ele está entendendo que ele é o Deus verdadeiro. Então eu estou lhe mostrando aqui que neste caso aqui, específico, um dos dois tradutores está errado. Um dos dois tradutores está equivocado, porque não pode, em cima do mesmo texto, ser Deus e o diabo ao mesmo tempo. Não pode o texto ali que diz, porque o Deus deste século, segundo o entendimento dos incrédulos, não pode o Deus deste século ali ser Deus verdadeiro e o diabo ao mesmo tempo. Ou é Deus verdadeiro ou é o diabo. Com isso, eu estou lhe dizendo que um dos tradutores está errado. E eu opto por este lado da tradução que está convencida de que está em foco ali o diabo. Daí, a minha tradução é Theos por Deus com D minúsculo. Ok, queridos? Eu vou te dar aqui outro exemplo. Daniel, capítulo 9 e versículo 27. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma Bíblia em mãos. Eu tenho. Aqui, mais próximo de mim. Eu vou ler aqui para você Daniel 9, 27. Olha o que é que diz Daniel. Aqui é um exemplo do Antigo Testamento, queridos. Daniel 9, 27. Aqui como é que se traduz do hebraico para o português? Olha como é que é traduzido. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, quem traduziu do hebraico para o português aqui, quando ele diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, você vê que as traduções de João Ferreira de Almeida, e até muitas traduções católicas, a maioria, eles veem aqui um ímpio fazendo uma aliança com os judeus. Daí esse ímpio, do ponto de vista histórico, é Antíoco IV Epífanes. E com base numa reinterpretação do texto, reinterpretação essa cristã, nós temos aqui o anticristo fazendo uma aliança com os judeus. Repito, a partir de uma reinterpretação, atente bem, a partir de uma reinterpretação dos textos sagrados, o que nós temos aqui é o anticristo fazendo uma aliança com os judeus. Ok, meus irmãos? Esta é a interpretação cristã para o texto. A interpretação antes de Cristo faz com que tenhamos aqui Antíoco IV Epífanes fazendo uma aliança com os judeus. Porém, eu quero lhe mostrar que este mesmo texto, eu tenho aqui em mãos a Bíblia Sagrada, edições paulinas da Igreja Católica. Esta Bíblia aqui, ela é uma tradução da Vulgata de São Jerônimo. Quem traduziu essa aqui foi, tradução da Vulgata pelo padre Mato Soares. Ok? Aqui é a tradução de padre Mato Soares
Então, esta tradução aqui, na verdade, ela é uma tradução a partir da Vulgata, ou é uma tradução da Vulgata. Então, veja como é que ele colocou ali, Daniel 9:27. Olha como é que ele traduz do hebraico para o latim, e do latim chega no português. Quem é o ele que fará uma aliança com muitos? Conforme a tradição cristã, ali é o anticristo fazendo uma aliança com os judeus. Mas, de acordo com a Igreja Católica, aí onde eu digo que as traduções, elas representam ou a concepção do tradutor, e aquele tradutor ele tem uma concepção de acordo com a sua denominação na maioria das vezes. Então, quem traduziu a Vulgata foi São Jerônimo. E qual é a ideia da Igreja Católica? A ideia da Igreja Católica é que quem fará uma aliança com muitos aqui, em Daniel 9:27, o ele fará uma aliança com muitos, na visão da Igreja Católica está em foco aqui Jesus Cristo, pelo menos na tradução de São Jerônimo, que foi traduzida pelo padre Matos Soares. Aqui está em foco é Cristo. Eu vou ler aqui para os senhores. 9:27. E, ó, ele bota entre parênteses, o Cristo confirmará com muitos a sua aliança. Ó, e aqui veja, aqui com cuidado como é que ele traduz. Ó, ele não bota simplesmente fará uma aliança, assim, ó, confirmará com muitos a sua aliança. Ou seja, a aliança de Cristo é o que ele tem em mente. Durante uma semana. No meio da semana fará cessar a hóstia e o sacrifício. De acordo com essa tradução aqui da Igreja Católica, Cristo, no meio da semana, fará cessar a hóstia e o sacrifício. Qual é a ideia aqui? É que os sacrifícios do Antigo Testamento cessaram na morte de Cristo. É isso que a Igreja Católica está dizendo por meio da sua tradução. No meio da semana fará cessar a hóstia e o sacrifício. Estará no templo a abominação da desolação, e a desolação durará até a consumação, até o fim. Você entendeu aqui como é que se manipula um texto? Eu vou ler aqui só para você ver qual é a visão da Igreja Católica, e ela traduziu o texto para o texto dizer aquilo que a Igreja prega. Versículo 26. Daniel 9:26, vamos começar aqui. Ó. Depois das 62 semanas será morto o Cristo, está falando de Jesus Cristo, e o povo que o há de negar, aqui a Igreja Católica está se referindo aos judeus, não será mais seu. Por que ela traduziu assim, irmãos? É porque na teologia da Igreja Católica, a teologia da Igreja Católica é chamada de a teologia da substituição. Com isso eu quero lhe explicar que a Igreja Católica diz que o povo judeu já não é mais povo de Deus. O povo judeu deixou de ser povo de Deus, e quem é o povo de Deus agora é a igreja formada de judeus e gentios. Essa é a teologia da Igreja Católica, a teologia da substituição. Ela diz que Deus substituiu os judeus pela igreja. Ok, por isso ela traduz assim, ó. A sua versão diz assim, ó. Depois das 62 semanas será morto o Cristo, e o povo que o há de negar, veja que a tradução que diz, e o povo que o há de negar, quem foi que negou Cristo? Os judeus. Não será mais seu. Então aqui nós temos aqui nessa tradução, a teologia da substituição. O povo judeu foi rejeitado para sempre, e agora quem é o povo de Deus é a igreja formada de judeus e gentios. Não será mais seu. Prossegue. Um povo com o seu capitão, a Igreja Católica entende aqui que este capitão aqui é Tito, general Tito, que há de vir, destruirá a cidade, ou seja, a cidade de Jerusalém, e o santuário e o templo. E o seu fim será uma ruína total, e depois do fim da guerra virá a desolação decretada. E aqui a Igreja Católica continua. E o Cristo confirmará com muitos a sua aliança durante uma semana. No meio da semana fará cessar a hóstia e o sacrifício. Estará no templo a abominação da desolação, e a desolação durará até a consumação e até o fim. Veja então, queridos, eu estou provando para os senhores que as nossas versões, as nossas Bíblias que nós temos,
nem sempre elas representam o texto original. Quando eu digo nem sempre, logo eu estou dizendo, e eu vou ser aqui franco para os senhores, é claro que os textos bíblicos, eu vou botar aqui, 90% ou mais, eles representam o texto original. Que eu quero lhe dizer isso. Mas vamos dizer, 10%, eu poderia estar exagerando, ok? Mas eu estou aqui para você entender, mas 10% dos textos originais, eles são manipulados em favor da visão do tradutor ou em favor da visão da denominação do tradutor. Essa é a verdade, queridos. Eu quero ler aqui em Hebreus 11:5. Ora, o que diz aqui Hebreus 11:5? Vou te dar um outro exemplo de manipulação de texto. Hebreus 11:5, eu tenho inúmeros, mas eu não tenho tempo para isso e o vídeo vai ficar muito extenso. Hebreus 11:5. Como é que nós lemos aqui? Pela fé, Enoque foi trasladado objetivo, para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Grave bem essa expressão aqui, Pela fé, Enoque foi trasladado ou arrebatado para não ver a morte. Qual foi o objetivo do arrebatamento de Enoque nessa tradução aqui? Foi arrebatado para não experimentar a morte, para não ver a morte. Só que outras versões, e aqui vou te dar um testemunho aqui, o Novo Testamento Interlinear Analítico, mais uma vez eu vou usar ele. Olha o que ele diz aqui, no mesmo texto. Como é que ele traduz? Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi removido de forma a não passar pela morte. Veja que traduziu. Uma tradução coloca o arrebatamento de Enoque e diz, pela fé, Enoque foi arrebatado para quê? Objetivo, para não ver a morte. Então, de acordo com as traduções, Enoque foi arrebatado com o objetivo de não ver a morte. Só que este tradutor aqui preferiu traduzir a expressão que nós temos aqui em grego. Eu vou ler aqui para você. Metetete tu me idein. Traduzido é, Enoque foi removido para não ver a morte. Uma tradução, outra, tá entendendo? Uma outra tradução seria, foi removido de forma a não passar pela morte. Veja que quando eu digo foi arrebatado para não ver a morte, eu estou mostrando o objetivo do arrebatamento de Enoque. Qual foi o objetivo de Enoque ser arrebatado para o céu? Para não experimentar a morte. A outra tradução apenas declara a forma como Enoque foi arrebatado. Quando eu traduzo dessa forma aqui, pela fé Enoque foi removido de forma a não passar pela morte, eu estou mostrando aqui não o objetivo do arrebatamento de Enoque, mas sim a forma como Enoque foi arrebatado. Como é que foi Enoque arrebatado? Foi arrebatado em vida, sem passar pela morte. Daí, algumas traduções dizem claramente assim, Enoque foi arrebatado sem experimentar a morte. Ou, Enoque, pela fé, Enoque foi arrebatado sem passar pela morte. Deixa eu ver o que diz a nova tradução na linguagem de hoje. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. É o que eu disse para os senhores. Veja que, quando eu digo, pela fé Enoque foi arrebatado sem passar pela morte, com isso eu não tenho aqui o objetivo ou o propósito do arrebatamento de Enoque. E quando eu traduzo pela fé Enoque foi arrebatado para não ver a morte, então este para já indica o objetivo do arrebatamento de Enoque. Indica que Enoque foi arrebatado para um fim, para não experimentar a morte. Mas quando eu traduzo pela fé, foi pela fé que Enoque escapou da morte, então eu estou mostrando aqui que Enoque ele foi arrebatado
vivo. Aqui simplesmente está dizendo que Enoque foi arrebatado vivo. E como é que eu sei? Porque a tradução diz, sem passar pela morte. Vocês entenderam aí a diferença? Uma coisa é dizer, Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Isso indica o objetivo. Outra coisa é quando eu digo, Enoque foi arrebatado sem passar pela morte. Aí eu não estou focando o objetivo do arrebatamento de Enoque. Aí eu estou mostrando de que forma Enoque foi arrebatado. Enoque foi arrebatado após ter passado pela ressurreição, pela morte e ressurreição? Não. O texto está dizendo o quê? Está dizendo, quando eu uso essa tradução aqui, Enoque foi arrebatado sem passar pela morte, logo eu estou dizendo aqui que Enoque foi arrebatado em vida. Sem, contudo, eu estar focando o objetivo do arrebatamento de Enoque. Porque se eu digo, Enoque foi arrebatado sem passar pela morte, eu não estou focando o objetivo. Na verdade, nem existe um objetivo. Apenas eu estou declarando que ele foi arrebatado vivo. Mas quando eu traduzo, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, eu estou focando o objetivo do arrebatamento de Enoque. Qual foi? Não passar pela morte. Professor, mas onde o senhor quer chegar? Queridos, por que essas traduções diferem? Muito provavelmente, e aqui eu vou lhe dizer, há teólogos que acreditam que uma das duas testemunhas no Apocalipse é o profeta Enoque. E aqueles que acreditam que uma das duas testemunhas é o profeta Enoque, e eu acredito, obviamente eles vão optar por esta tradução aqui, ó. Enoque foi arrebatado pela fé sem passar pela morte. Quando eu digo Enoque foi arrebatado sem passar pela morte, eu estou dizendo que ele está vivo e que ele será uma das duas, e posso também ao mesmo tempo dizer que ele será uma das duas testemunhas. Por quê? As duas testemunhas elas passarão pela morte. Sim, e de acordo com essa tradução, quando diz Enoque foi arrebatado sem passar pela morte, isso não impossibilita ele de passar pela morte. Apenas o texto está declarando que ele foi arrebatado sem passar pela morte. Quando, porém, eu vou para outra tradução, que é de preferência, principalmente daqueles que não acreditam que Enoque é uma das duas testemunhas, então eles vão preferir essa outra tradução que diz, pela fé, Enoque foi arrebatado para não passar pela morte. Eu já vi um debate na televisão envolvendo o pastor Augusto, Carlos Vailate e outro pastor, e eles defendiam que Enoque não será uma das duas testemunhas. E no argumento do pastor Augusto, Vailate e o outro, um dos textos que eles chamaram para a discussão foi a versão de João Ferreira de Almeida, em Hebreus 11:5, que diz, pela fé, Enoque foi arrebatado para não passar pela morte. Aí o pastor Augusto, Carlos Vailate, ele então concluiu no seu discurso com o pastor e disse, olha, veja que Enoque foi arrebatado com um objetivo, qual? Para não passar pela morte. Logo, se ele foi arrebatado para não passar pela morte, não pode ser uma das duas testemunhas, porque as duas testemunhas passarão pela morte. E isso quebra e vai confrontar com a declaração de Hebreus 11:5, que diz que Enoque foi arrebatado para não passar pela morte. Ora, em resposta nós temos o seguinte, que o texto ele pode ser traduzido conforme eu botei aqui, ó, 11:5 de Hebreus. Cadê? 11:5 de Hebreus, ó. Como é que diz aqui? Metetete tu me ideim. Foi trasladado, ó, eu posso traduzir isso aqui para não ver a morte, mas outras versões traduzem foi trasladado sem ver a morte. Então você veja aqui, queridos, como é que o texto ele é manipulado, e fique por dentro disso. Na maioria das vezes, a tradução ela reflete a crença pessoal do tradutor, e a crença pessoal do tradutor, muitas das vezes, é a crença da sua denominação. Então fique atento para isso, ok? Os nossos textos eles sofrem manipulações, ok, meus irmãos? Deixa eu ver se eu tenho aqui mais outro exemplo. 1 Pedro 3,19. Vamos fechar aqui.
a cadeia de citações. 1 Pedro 3,19, o que diz aqui, ó? 3,19. Vamos lá. 3,19, 2 Pedro. Eu estou em 2 Pedro. 1 Pedro 3,19 diz o seguinte, ó. Essa versão Almeida Revista e Atualizada diz assim, ó, no qual também foi pregou os espíritos em prisão, ó, no qual, essa tradução no qual está dizendo o seguinte, ó, em espírito, ou no espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Bom, esta tradução aqui faz com que, no qual, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu vou ler aqui o versículo 18, pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no espírito. Perceba que esta expressão vivificado no espírito aqui, ó, a Almeida Revista Atualizada traduziu, vou ler bem aqui, ó. Vamos ver aqui. A Almeida Revista e Atualizada traduziu a expressão pneumati por espírito, com E minúsculo. Ora, espírito com E minúsculo aqui, no caso é o Espírito de Cristo, não o Espírito Santo. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, morto sim na carne, mas vivo no Espírito, ou seja, Cristo estava morto na carne, mas na sua parte espiritual, na alma ou no Espírito, ele estava vivo. Aí o que essa tradução está dizendo é o seguinte, que Cristo estava realmente morto na carne, mas no Espírito ele estava vivo. Ó, e nesse Espírito, ou seja, destituído da carne, fora do corpo, ó, Cristo foi, o que diz, ó, versículo 19, no qual, ou seja, no Espírito de Cristo, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então essa tradução aqui, ela está dizendo que Cristo foi ao Hades e pregou, ele em espírito, fora do corpo, Cristo desencarnado, no mundo dos mortos, foi e pregou o evangelho aos mortos, aos que estavam em prisão. E eu defendo essa ideia, queridos. Porém, eu vou lhes mostrar como existe uma outra forma de traduzir pneumati por espírito, com E maiúsculo. Outras versões diz assim, ó, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito. As outras versões que dizem, mas vivificado pelo Espírito, com E maiúsculo, ela está dizendo o quê? Cristo foi morto na carne, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Então, de acordo com essas outras traduções, elas vão focalizar aqui, quando elas traduzem assim, ó, morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito, e coloca Espírito com E maiúsculo, ela está dizendo o quê? Ela está mostrando duas questões em Cristo. Está dizendo o quê? Que, primeiro, Cristo foi morto. Segundo, que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito. É verdade que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito. É verdade. Ok, queridos? Então eu estou dando esses dois exemplos para vocês verem que muitos tradutores, quando eles traduzem assim, ó, morto sim na carne, mas foi vivificado pelo Espírito, ele está focando, quando ele diz foi vivificado pelo Espírito, ele não está focando aí a permanência de Cristo no Hades em Espírito, ele está focando, quando ele traduz foi vivificado pelo Espírito, ele está focando aí a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos pelo Espírito Santo. Perceba então aí que as traduções, elas refletem o ponto de vista do tradutor e muitas das vezes o ponto de vista da sua denominação. Ok, queridos? Não vou aqui nesse ponto me aprofundar sobre se o texto realmente está falando de Cristo em espírito no Hades ou se está falando de que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Apenas eu estou te mostrando como o texto sagrado é trabalhado nas suas traduções, ok? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, ok, querido? Dê um like aí,
me ajude, compartilhe esse trabalho. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.